Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de novembro de 2025, e no começo era o verbo. Eu nunca entendi muito bem essa história do verbo que pairava sobre as águas, alguém por favor me explique, mas acho que esse é um bom fio condutor para o episódio de hoje, e antes de mais nada, um pequeno disclaimer, hoje eu e a minha mulher, nós vamos dar uma pequena escapulida e vamos ficar uma semana longe daqui. Isso quer dizer que muito provavelmente ficaremos por uma semana sem Radinho Novo no ar, mas se bem que vocês me conhecem, né, no começo era o verbo, falar meu nome do meio, né, muito provavelmente eu vou me sentir compelido a compartilhar alguma reflexão completamente destrambelhada, né, gravada em circunstâncias provavelmente muito pouco propícias. Então não é impossível que eu cometa um episódio novo do Radinho, né, durante esses próximos dias. Mas, de qualquer maneira, vamos ficar, semana que vem, sexta-feira, a gente está de volta. Mas por que essa minha fixação com essa história do verbo? Porque acho que várias histórias que eu consegui, de alguma maneira, conectar hoje, passam mais ou menos por aí. A primeira é isso que eu gosto de ciência, né? Quando alguém propõe um novo paradigma, quando alguém questiona alguma coisa que, em princípio, já estava bastante consolidada. Eu não fiz linguística, eu não fiz semiótica, mas parece que havia uma teoria aí da linguagem, Hackett, algum nome assim, já esqueci, mas eu vou dar o link para vocês, o link está sempre aqui na descrição, em que tentava entender a linguagem basicamente como palavras, como língua, não é? E todo o resto decorria dessa conexão entre linguagem e a palavra escrita ou falada. Pois bem, o que novos pesquisadores estão propondo é que essa definição talvez ela seja um pouco restritiva demais, porque a linguagem não se restringe a palavras. Existe linguagem corporal, quando você está se comunicando em libras, quando animais se tocam ou animais cantam. Veja bem, não é exatamente uma coisa oral, não é necessariamente uma coisa verbal. Eu gostei dessa extensão, sobretudo porque tira da gente a primazia dessa faculdade, vamos chamar assim, a gente está estendendo a várias outras criaturas também alguma forma de linguagem, eu gostei, e isso dá para conectar também com um aspecto muito interessante, que eu acho que eu já tinha trazido aqui, mas é que acabou sendo um artigo da Vox. Vox também é um veículo bastante bacana, eu assino a Vox também, não é? Que é o que talvez fosse um calcanhar de Aquiles, um pecado original desses chats GPTs da vida, Gemini, fala aí, Claude, né? Que são, na verdade, a gente chama de AI, mas na verdade eles são grandes modelos de linguagem, não são LLMs, e em princípio a inteligência deles teria surgido quase que magicamente a partir do consumo colossal bíblico de texto. Né? Então, de tanto consumir texto por aí, depois acho que virou multimodal, começou a consumir outras coisas, mas inicialmente esses robôs foram alimentados com uma quantidade de texto cavalar. E aí vem a questão, ok, ele está aprendendo através da linguagem, mas inteligência depende de linguagem? Inteligência é linguagem? Né? Esse é uma questão central. Né? Veja que quando você tem, acho que era no Novo Testamento, nessa história do Gênesis, no começo era o verbo, isso não é casual, isso já é uma influência do pensamento grego, né, no mundo, naquela região ali. Veja, com Alexandre o Grande, que não é um grande de maneira nenhuma, na minha opinião, né, mas que ele acabou estendendo a cultura grega, na verdade uma cultura grega meio de exportação, né? Ele foi exportar ali a filosofia grega, a estética grega, a escultura grega, o teatro grego, por tudo quanto é canto. O cara foi para Pérsia, foi para lá, foi para cá. Hoje eu estava lendo, depois, por uma coincidência, hoje eu estava vendo as aventuras dele no Punjab, na Índia. Pois bem, quando ele expandiu, né, a cultura grega ali pelo Mediterrâneo,
ele acabou, influenciando, não vou dizer contaminando, mas influenciando outras culturas com noções que vinham aí de Platão, Sócrates, Aristóteles e tal. Então, não é por acaso que, de repente, no Novo Testamento, veja, Cristo não falava grego, patavia nenhuma, não é? Mas quando você tem ali o Novo Testamento, é basicamente escrito em grego, não é? E aí você já tem essa noção do logos, o que pairava sobre a água era o logos, porque logos em grego é uma mistura de linguagem, mas também com raciocínio, com razão. Quando você fala de lógica, é a sua razão, é o seu raciocínio e está muito fortemente associada a palavras. Né? Então, por isso que tinha um verbo não adjetivo, podia ter qualquer coisa, uma conjunção, né? Podia ter um til, não ser cedilha pairando sobre as águas, mas era um verbo. Pois bem, então a noção de linguagem associada à inteligência, ela é bastante antiga, não é? Ela é bastante clássica, por assim dizer, mas a questão é, será que a linguagem se confunde com a inteligência precisa de linguagem, será que sem linguagem você tem inteligência? E a resposta que a ciência tem dado é não, na verdade não. Quando você tem um bebê explorando o mundo, resolvendo problemas, ele ainda não fala, mas ele já é inteligente. Né? Quando você, aliás, eu pensando aqui, quando muitas vezes eu resolvo um problema, né, eu estou olhando uma situação qualquer, né, e eu fico ali quebrando a cabeça para ver de que maneira eu posso resolver aquilo, seja uma questão prática, seja até uma questão teórica, eu não estou pensando em palavras, eu não estou falando sozinho. Né? Se tem acontecendo alguma coisa dentro da minha cachola que não é verbal, mas que faz parte da minha inteligência. Né? É lógico que se você aprende uma linguagem, e se você aprende várias linguagens, a tua inteligência aumenta. Se você aprende matemática, se você aprende, sei lá, outros idiomas, se você aprende filosofia, tudo isso vai incrementar a sua capacidade de se articular, não é? Mas isso vai aumentar certamente a sua capacidade de resolver problemas. Mas inteligência não necessariamente se confunde com linguagem. Então, a expectativa nossa de que alguma criatura artificial ela se torne, sei lá, superpoderosamente inteligente, só em cima de linguagem? Talvez não. Porque, veja, linguagem não é um mundo. Linguagem é uma representação muito tosquinha, muito aproximada, levando em conta as nossas limitações cognitivas. Você tem que inventar categorias, você tem que inventar generalizações, porque senão você não dá conta, não é? Tanto é que quando você começa a se aventurar em novas disciplinas, você vai estudar física quântica, você vai estudar, sei lá o quê, topologia matemática. Cara, desculpa, o seu vocabulário não funciona mais. Como diria Caetano, você tem que aprender outras palavras. Né? Então, é muito curioso porque eles mencionam ali alguns esforços de tentar criar uma inteligência artificial que se torne inteligente não através do consumo do verbo que parava sobre as águas, mas simplesmente pela interação com o mundo artificial. Né? Você solta ela no mundo artificial e ela vai começando a, de alguma maneira, aprender como as coisas funcionam, né? Vai começando a deduzir algumas regras, que é mais ou menos como um bebê, né? Aprende muito rapidamente, aliás, fazendo experimentos, derrubando coisas, dando risada e tal. Esse é um caminho, mas que mostra que realmente a linguagem não é necessariamente a última bolacha no pacote, é o último biscoito no pacote. Eu achei essa história extremamente interessante porque eu já havia feito uma sabatina, uma conversa longa com o ChatGPT sobre até que ponto o fato dele ter sido treinado com linguagem, sobretudo, né, na língua norte-americana, na língua inglesa, né, isso condicionava o que ele era capaz de pensar. Isso introduzia algum tipo de viés, porque quem sabe se ele tivesse sido treinado em chinês ou se ele tivesse sido treinado em aramaico, sei lá eu, em grego, em latim, talvez ele funcionasse de uma maneira diferente. A resposta do ChatGPT não foi ruim, mas fica aqui a questão, né? A questão é até que ponto a linguagem realmente é a inteligência
ou realmente a nossa inteligência tem outros aspectos, inclusive físicos, corporais, intuitivos, não é? Aliás, isso é muito interessante, o ChatGPT já percebeu que eu tenho um pequeno Olimpo de filósofos que eu gosto, né? E um filósofo escocês chamado David Hume, que é maravilhoso, leia, você encontrar do Hume, ele escreve muito bem, não é? Ele já dizia que, cara, esquece essa história de razão, a razão não é soberana, a razão não é toda poderosa, a razão está atrelada às emoções. São as emoções que levam você pelo focinho, né? São as emoções que levam a gente de lá para cá. Se você não achar um problema bonito, se você não achar alguma coisa poética, você não vai conseguir pensar a respeito. Então, Hume, como já diria o ChatGPT, daria um sorriso nesse momento, né, quando a gente finalmente se dá conta que o que a gente chama de razão, a lógica, a filosofia, Platão, Aristóteles, não são exatamente a forma superior ou a forma definitiva ou a única forma possível de inteligência. E já que eu estou falando aqui de emoções e de palavras e de filosofia e também de conversas com o ChatGPT, eu tinha tido uma conversa bastante longa que eu compartilhei com vocês, acho que eu estava tentando entender um pensador qualquer, e aí sem mais nem menos o ChatGPT lembrou que eu gosto de Deleuze, e em suma, naquela conversa toda surgiram várias teorias bastante românticas, né, sobre como que os humanos podem se organizar, né? De repente, a forma como a gente se organiza debaixo de algum tipo de Estado, de alguma organização centralizada, algum poder, né, monopolizado, né, ela pode não ser a melhor solução possível, ela pode ser empobrecedora, isso pode ser um tipo de opressão, de exploração. Então, vários pensadores, eu citei aqui James Scott, citei, como é que chama outro cara? Eu já esqueci um pouco, eu esqueci completamente. Não, Pierre Clastre, perdão, da Sociedade contra o Estado, né? Você lê Pierre Clastre, Sociedade contra o Estado, quando ele menciona povos originais brasileiros que teriam desenvolvido maneiras muito criativas, né, de você evitar que o poder fique concentrado na mão de alguém, né? Então, você não ter um poder centralizado não é falta, não é defeito, é simplesmente um exercício contínuo para que nenhum maluco queira sentar no trono, não é? Mas aí ele vai botar Deleuze na parada, vai colocar outros filósofos, mas eu deixei passar um dia ou outro. Aí eu voltei para a mesma discussão e falei, meu caro, sabe uma coisa que me intriga aqui? Que muitas dessas belas palavras, né, são super inspiradoras, tal, e fazem com que você sonhe em ser, de repente, uma pessoa melhor. E eu confessei para o ChatGPT que quando eu era mais novo, eu comecei a ter contato com Nietzsche, com Spinoza, com Deleuze, fale quem você quiser, né? Eu falei, nossa, eu posso ser tudo isso, mas muito rapidamente eu percebi que eu não era tão maravilhoso assim, que eu não era tão corajoso assim, que eu não era tão despojado assim, né? Que eu tinha minha própria maneira de ser e as minhas limitações, e isso sempre, durante muito tempo, isso para mim foi um fator até de culpa, né? Um complexo de inferioridade. Veja, eu nunca vou ser o super-homem nietzscheano, eu nunca vou ser tão dançarino, né, quanto alguém que de repente abraçou a filosofia dionisíaca de Deleuze. Eu não sou assim, não é? Mas conversando com o ChatGPT, falei, olha, mas hoje eu percebo que muitas dessas ideias, dessas inspirações, né, que esses caras trazem com a sua obra, elas parecem esquecer que, na verdade, os seres humanos não são infinitamente plásticos. Eles não são eles não podem ser, nem tudo é possível, né? Eles não podem ser tudo o que eles quiserem, que a gente não nasce em branco, que não é que de dia para a noite você resolve viver uma vida dionisíaca e você vai conseguir, vai dar tudo certo, né? Por várias questões que, de novo, a ciência comprova, e não é assim, qual ciência? Várias, pode ser a neurociência, pode ser a psicologia evolutiva, pode ser a etologia, estudando o comportamento dos animais. Acontece que as nossas faculdades, né, inclusive os nossos valores, a maneira como a nossa cognição funciona ou deixa de funcionar, tudo isso foi um processo evolutivo, porque a gente tem limitações. O teu cérebro não tem uma potência infinita, ele não tem uma capacidade infinita, né, ele não tem uma velocidade infinita. Então, você está vivendo num grupo surgem questões, em quem que eu posso confiar, em quem que eu não posso, como é que eu convenço alguém. Aliás, um parêntese aqui, já que a gente estava falando de linguagem,
em vários desses textos que eu vou recomendar para vocês, vem essa noção de que a linguagem talvez não passe de uma ferramenta de convencimento. Né? Você faz alguma coisa e depois você inventa uma narrativa para convencer a si mesmo que você que fez e que aquilo era uma ideia maravilhosa. Ou então você vai tentar explicar para alguém uma besteira que você fez sem pensar. Né? Ou então você vai tentar convencer alguém a fazer uma besteira junto com você. Mas a linguagem sempre, como diria um professor meu da ECA, saudosíssimo, Adilson Citelli, a linguagem é uma ferramenta suasória. Todo discurso é um discurso de convencimento. Suasório é uma palavra bastante bonita, erudita, um preciosismo, que quer dizer de convencimento. Mas onde que estávamos mesmo? Ok, nas limitações humanas. Então, muitos desses pensadores, sobretudo na década de 60, sobretudo se tem alguma ligação com a esquerda, sobretudo se de alguma maneira acharam que Rousseau estava falando alguma coisa que prestasse e tal, podem ter, ou certamente imaginaram que a gente era uma tábula rasa, uma página em branco, que a gente era uma argila que podia ser condicionada e que era capaz de absolutamente qualquer coisa, que vários tipos de organização humana seriam possíveis, sei lá, amor livre, anarquia, seja o que for. Não é? Quando, de repente, na prática, né, quando a gente vai tentar se aventurar por essas alternativas, a gente percebe que, inevitavelmente, você esbarra nas limitações da natureza humana. E maravilhas da natureza humana também. A gente tem faculdades extraordinárias, mas não são infinitas, elas não são infinitamente plásticas. Então, é muito bonito você falar de novos modos de existência, novas maneiras de convívio, etc. e tal, mas a questão é de quem que você está falando, de que espécie. Se é da nossa, lamento informar, mas nem tudo é possível. Várias coisas são possíveis, a gente já inventou 500 mil maneiras de existir como ser humano, cada cultura por aí pelo mundo é uma resposta a isso, né? Cada narrativa cosmogônica, cada sistema de valores é justamente uma tentativa, uma aposta num novo modo de ser ou numa outra maneira de ver o mundo. Então, sim, é possível inúmeras maneiras, mas inúmeras não querem dizer infinitas. E nem todas dão tão certo assim por muito tempo. Então, isso para mim é um certo alívio. Eu confesso para vocês que agora eu faço um pouco mais as pazes com a minha própria condição, né? Não vou ficar aqui me sentindo que eu sou menos do que eu deveria ter sido, né? Que eu poderia ter sido, sei lá, um super-herói do desapego, um super-herói da criatividade e da aventura e da coragem. Veja, desculpa, o próprio Nietzsche com essa história de super-homem, imaginar que você vai superar. Desculpa, a ideia é muito bonita, mas a matéria-prima tem lá, a matéria-prima que somos nós, as nossas emoções, né? Nós não somos exatamente um pendrive em branco, né? Nós já temos ali um sistema operacional que não está escrito em pedra, claro, a gente tem inúmeras culturas, durante algum tempo é possível progredir, agora a gente está regredindo, mas veja, até mesmo as coisas que estão acontecendo à nossa volta, que parecem uma tremenda regressão em termos de tudo, em termos de generosidade, regressão em termos de empatia, regressão em termos de conhecimento, regressão em termos de ambição, né? Parece que a gente está voltando para um estágio muito inferior, não é? Isso, na verdade, demonstra que não somos tão plásticos assim, tão maleáveis assim, não somos a matéria-prima da qual os sonhos são feitos. Né? E agora eu até, pensando bem, acho que eu fiz bem em várias ocasiões da minha carreira, de falar e propor conteúdos por aí e tal, lembrar sempre que a parte mais difícil nunca é o software, nunca é o hardware, é sempre o peopleware, né? São as pessoas, porque pessoas, ninguém ensina a gente a entender pessoas, sobretudo se você fez exatas. Se você fez exatas, eles vão ensinar para você as leis de Maxwell, vão ensinar para você o teorema de Vereshchagin, sei lá o que eles vão ensinar para você, como os fluidos funcionam no escoamento laminar, mas ninguém vai te explicar como o teu chefe funciona, tua mulher funciona, tua filha funciona. Não. Né? E aí você vai ficar para sempre, né, esperneando, porque as pessoas são completamente irracionais, elas deveriam ser completamente racionais, como você, que é um bom engenheiro, um bom programador, que obviamente é o pináculo da aventura humana nessa terra, hashtag só que não, né? Infelizmente muita gente confunde
a capacidade de resolver alguns tipos de problema muito específicos, aliás, muito mais simples, com a capacidade de dar pitaco em absolutamente qualquer coisa, né? Então, a arrogância de muitas categorias profissionais vem dessa ilusão, desse viés cognitivo, em que você acha que só porque você consegue resolver um cálculo tensorial, você deveria ser presidente da República, né? Se bem que os últimos candidatos não conseguem resolver nem a regra de 3. Não, talvez porcentagem parece que os caras são bastante bons. É engraçado, eu pensei agora nessa história de cabeção, isso me fez lembrar dos grandes cabeções da Ilha de Páscoa, aqueles moais, aquelas esculturas que são fascinantes. Quando eu era adolescente eu ficava fascinado, naquela época todo mundo acreditava que tinha alguma coisa alienígena envolvida, não tem porcaria nenhuma. Mas eu vou mudar um pouco de pato para ganso, para compartilhar com vocês uma história que eu achei extremamente interessante. Eu nunca fui para a Ilha de Páscoa. Não sei, deve valer a pena, né? Eu tenho um pouco de preguiça, não é? Mas, de qualquer maneira, a Ilha de Páscoa, a civilização ali, que floresceu durante algum tempo, e depois, quando os europeus chegaram, os caras não estavam muito bem das pernas, ela sempre é usada como um exemplo do esgotamento dos recursos naturais, ou do uso abusivo, né, ou exploratório da natureza. Então, veja, eles derrubaram todas as árvores, portanto, ficou uma ilha estéril e a casa caiu. Na verdade, a história é mais interessante, é bastante interessante, e ela perdão, limpando um pouco a garganta aqui, ela envolve um visitante que talvez tenha sido um penetra, talvez tenha sido um visitante, um imigrante ilegal, por assim dizer, ou talvez tenha vindo junto com os caras de propósito, porque, veja, aquelas ilhas foram povoadas por gente que veio da Polinésia, Micronésia, sei lá, os caras eram super engenhosos, conseguiram atravessar um oceano inteiro, né, e chegaram ali e não chegaram de mão abanando, trouxeram coisas, trouxeram sementes, trouxeram maneiras de você reproduzir o seu modus vivendi, o seu modo de viver, a sua agricultura, né? Então eles trouxeram várias coisas para plantar naquela ilha. Aquela ilha, quando eles chegaram, devia estar coberta de um tipo específico de palmeiras, né? É uma palmeira que tem um fruto que parece ser bastante interessante, sobretudo para um pequeno roedor que vai entrar aqui na história. A ilha estava coberta dessas palmeiras, mas os caras não estavam nem aí para as palmeiras porque eles queriam plantar o que eles sempre plantavam. Então, muitas palmeiras eles derrubaram para fazer um campo, deram uma desmatada suave ali, mas não foi isso que botou tudo a perder. Acontece que eles trouxeram, além, né, de trazer as suas pertences, eles trouxeram também o rato da Polinésia, que eu felizmente não sei como é, não me mostrem, estou muito feliz com a minha ignorância, mas ninguém sabe se o rato da Polinésia ele veio de Penetra, né, ele foi ali escondido em algum lugar, ou se os caras trouxeram esses ratos porque eles comiam os ratos. Talvez pudesse ser também uma fonte de proteína, sei lá. Mas o que acontece é que assim que os ratos chegaram na Ilha de Páscoa, olharam aquelas palmeiras e falaram, meu Deus do céu, é o paraíso. Nossa, meu Deus do céu, isso daqui é sensacional, porque eles adoravam aqueles frutinhos, aquelas, sei lá o que, castanhas, não sei o que essa palmeira faz, né? E não tinha nenhum predador. Então não preciso dizer que essa espécie que produz ninhada após ninhada várias vezes por ano, ela se reproduziu loucamente e pôs simplesmente abaixo qualquer esperança dessas palmeiras conseguirem renascer nova. Quando os europeus chegaram já não tinha mais quase palmeira nenhuma. E, de novo, não era culpa do desmatamento descuidado do pessoal Rapa Nui. Não. Foi simplesmente uma espécie invasora. Se bem que convenhamos aqui, nós somos uma espécie invasora. Eu vi esses dias um mapa muito interessante no Instagram, que mostrava como que a América era dividida antes da chegada dos imigrantes ilegais. E estava lá o povo Cherokee, o povo Apache, porque é verdade, esses caras chegaram primeiro, né? Os europeus são efetivamente imigrantes ilegais, mas que vieram com o verbo, com os contratos, né? Vieram com os reis, vieram com as ordens e, você não tem contrato, você não tem nem escrita, credo cruz, então é tudo nosso. Né? Mas dessa vez quem pôs tudo a perder foi o rato da Polinésia e não sobrou mais absolutamente nada. É bom esclarecer porque, né, a gente tinha uma impressão um pouco equivocada de que aquilo tinha sido um desequilíbrio ambiental provocado pela cegueira humana.
Não, mas na verdade o que aconteceu, e não é a primeira vez que a gente faz isso, a gente introduz todo o tempo, os europeus introduziram aqui uma série de micróbios completamente estranhos que mataram, dizimaram 90% dos povos originais. Todos morreram de tudo que você pode imaginar, varíola, sarampo, gripe, vai falando, não é? Ou então na Austrália os caras levaram coelho, o coelho reproduziu que nem um louco. Né? A mesma coisa aconteceu na Ilha de Páscoa e ficaram aquelas caras gigantescas olhando para o nada, porque realmente a ilha ficou praticamente deserta. Isso é só uma curiosidade, né? Eu queria compartilhar essa história com vocês, mas eu achei interessante essa nossa incrível capacidade de fazer estrago sem perceber, né? Que em inglês se chama unintended consequences, o cara dá desculpa, não, eu não sabia que isso podia acontecer, foi uma consequência que eu não podia prever. Desculpa, hoje em dia é muito difícil a gente alegar que, veja, eu não sabia que isso ia acontecer, eu não sabia que o clima ia mudar, eu não sabia que a água ia faltar, eu não sabia que a Amazônia... Não, a gente avisou, a gente não cansou de avisar, né? Mas mesmo assim, falando de novo em limitação, né? As nossas limitações, não só de inteligência, mas também de capacidade de articulação, capacidade de colaboração, né? Pelo visto, a gente tem algumas limitações severas que, infelizmente, estão impedindo que a gente consiga reverter muitos estragos que a gente fez, às vezes sem saber, às vezes sabendo. E daqui a 24 horas eu serei uma espécie invasora numa nova ilha, né? Prometo voltar de lá um pouco mais corado, quem sabe a gente consegue fazer uma transmissão lá à luz do sol e à brisa das palmeiras e as palmeiras, mas raríssimos e raríssimas, por enquanto, um grande abraço, cuidem-se por favor e até a volta.